sobre essa questão, a minha intercessão sempre é uma que, porque Deus pode abençoar, não é na questão do dízimo e oferta. Deus abençoa porque a obra é dele, né? A obra é dele. Mas não é questão de entrou para a igreja ser sustentada, os dízimos, as ofertas, né? Tudo certinho. Mas é sobre a igreja aprender. É sobre você aprender e você ser próspero. Aprender a palavra. É sobre você obedecer os princípios da palavra de Deus. Acatar e ser abençoado. Não é só ver os outros abençoados, não é só citar pessoas, mas é sobre ser abençoado. E sobre ser abençoado financeiramente, nós temos que aprender que nós precisamos ser generosos. Amém? Nós não podemos ser apegados. Não podemos. E aí, isso é um desafio, porque a pessoa, ela é, né, do ser humano. Ele se é apegado com as coisas, ele quer para ele. E nós somos tão egoístas, né? A gente quer para nós. A pessoa recebeu algo, recebeu uma bênção, ele pensa nele. Só pensa nele. E a palavra do Senhor, ela mostra completamente o contrário. Que você tem que abençoar. E esses dias eu estava falando com uma pessoa, e aí ela me falou assim, olha, eu dou, né, para Deus, eu dou 20% do que eu recebo. E não me falta, sobra. Eu sou abençoado. E a pessoa ela só consegue provar quando ela realmente abre o coração para a palavra de Deus e obedece. Ela escolhe obedecer. Ela escolhe obedecer a palavra de Deus. Isso eu digo em todas as áreas da nossa vida. É só quando nós escolhemos obedecer a palavra de Deus. Quando nós escolhemos ser generosos, abençoadores, nós escolhemos. Eu falo sempre, né, e sempre que eu penso assim, em questão por causa da palavra de Deus, porque eu escolhi, sempre penso, né? Esses tempos eu falei assim, com relação ao bazar, né? Você vai lá, abre o guarda-roupa, e aí o que nós passamos, a ideia que nós passamos nesse bazar é que você não tem ninguém que não possa abençoar. Ninguém que possa dizer assim, eu não tenho nada para dar. Até porque o que nós ensinamos é que você tem que fazer por fé, né? Não, eu vou abrir meu guarda-roupa e vou tirar, nem que seja uma peça que eu goste, isso é fé, isso é amor. Vou lá e vou tirar uma peça que eu gosto, que eu uso para abençoar a obra de Deus. E o que muitas pessoas não entendem, infelizmente, porque nós fomos fazer a separação das roupas, né? Fazer uma seleção para preparar as roupas para o bazar, e a gente viu ali coisas que nós já havíamos falado. São coisas tão simples e tão fáceis de entender. Às vezes a gente pensa, será que a gente tem que desenhar para que as pessoas entendam? Roupa velha, roupa furada, sapato sem condições de uso. E isso revela o quê? Quando a pessoa ela fica não gosta de dizimar, não gosta de ofertar, isso na verdade só revela o coração dela. A palavra nos confronta, ela própria revela o nosso coração. Quando você abre o guarda-roupa para dar uma roupa e você pega a pior roupa, você fala assim, eu vou dar, né? Vou separar para o bazar. Isso revela o coração. E não precisa ninguém falar, isso só está revelando o coração da pessoa. Então a palavra de Deus, ela revela.
né, o que está dentro de nós, né, o que está dentro do nosso coração. E aí nós ficamos assim bem, né, isso traz tristeza, porque mostra que a pessoa ou ela não tem entendido o Evangelho, ou ela não está entendendo, né, ou ela mesmo entendendo, ela não escolhe viver. Eu não sei o que é mais grave, né? Então nós precisamos abrir o nosso coração para a palavra de Deus. Qual é o desejo do Senhor? É que nós sejamos prósperos, abençoados, para que nós possamos abençoar. Mas para que nós sejamos prósperos, nós precisamos abençoar. Amém? Para que nós sejamos abençoados, precisamos abençoar, precisamos ser generosos. A generosidade, ela está muito e profundamente ligada, né? A prosperidade está ligada à generosidade, a ser generoso, a ter um coração abençoador, um coração doador, uma pessoa que não é egoísta, que não é apegada. Isso precisa ser trabalhado, e para isso ser trabalhado a gente precisa estar aonde? Na presença de Deus. É na presença de Deus. Por isso que muitas das vezes é falado, é ensinado, e a pessoa ela não consegue chegar naquele lugar de compreensão, porque ela às vezes ela quer ficar naquele ambiente ali, naquela unção da igreja, do culto, mas aí quando ela vai para a casa dela, ela não tem comunhão com Deus, ela não tem comunhão com a palavra. E o que vai, né, alimentar ela é a palavra que ela tem buscado ali dentro da casa dela, a meditação que ela tem feito na casa dela. Isso é muito pouco, né? Aqui a gente recebe uma pincelada, né? E o Senhor tem tanto para oferecer, e o Espírito Santo está lá esperando, né? Que nós tenhamos comunhão, e é naquele ambiente ali com o Senhor que nós somos tocados. Muitas das vezes alguém fala, eu sempre falo assim, alguém vai lá e fala com a gente, ministra, né? Ele toca na gente até num certo ponto, mas o Espírito Santo, quando ele fala, né? Quando ele fala, não tem para ninguém, não tem. E esse é o desejo dele, é de nós estarmos naquele lugar, naquele ambiente ali, e poder ouvir o Senhor falando, ouvir o Senhor ministrando. Quando nós ouvimos, olha, o Senhor falando assim, faça tal oferta. Eu lembrei de um pastor Célio, do Ministério Sal da Terra. Ele deu um testemunho de que ele tinha recebido uma oferta, né, uma bênção. E aí ele estava lá na casa dele e Deus falou para ele assim, dá tal quantia para uma pessoa. Não lembro se era para a pessoa, se era para a igreja, mas era para dar o dinheiro. E aí ele pegou e falou assim, sai daqui, diabo. Sai daqui, tá amarrado em nome de Jesus. Não tem nada a ver. Você acha mesmo que o diabo vai falar no teu ouvido, abençoa fulano lá, abençoa, dá tal coisa? Não, porque isso não vem com toda certeza, isso não é conhecimento de Deus, isso é conhecimento do diabo. Aliás, isso é conhecimento de Deus e não do diabo. Oferecer, abençoar, doar, ser generoso, isso faz parte do conhecimento de Deus e não do conhecimento do diabo. E ele repreendeu o diabo, e aí ele foi lá e orou de novo, né? E aí ele foi convencido pelo Espírito Santo. Que tremendo, né? Que ele continuou ali naquele diálogo com o Senhor, vamos dizer assim, né? Ele foi realmente convencido. E é um homem abençoado e que testemunha muito sobre vida financeira.
porque ele escolheu, né, acreditar no que a palavra de Deus diz, e ele é um homem abençoado, e com toda certeza é um ministério assim que oferta, que abençoa. Então nós precisamos escolher praticar a palavra de Deus. Amém? E a gente, quando se fala sobre ser próspero, a gente às vezes separa versículos, né, sobre prosperidade, fala assim, não, agora vou confessar, vou confessar esse versículo, né, vamos dizer assim, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deus, a tua palavra diz que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. E fico o dia inteiro, fico o dia inteiro. Só que muitas das vezes a pessoa, ela só separa o versículo e ela só separou, só passou o dia ali, sabe, falando aquele versículo, mas em muitos casos a pessoa, ela não é uma pessoa que obedece os princípios. E nós não podemos deixar de falar, isso tem que ser dito, tem que ser falado. E eu assim, não me sinto nem um pouco constrangida de falar, porque é a palavra de Deus. Mas as pessoas fecham o coração quando se fala sobre ser dizimista, ser ofertante, mas isso faz parte da palavra de Deus.